Fala, gente. Então, essa primeira aula, eu só vou falar um pouquinho sobre a interface da Unity, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou organizar os projetos, tá bom? Você não precisa fazer necessariamente assim, tá? Da maneira como eu vou organizar, tá? Porque eu vou organizar tudo pra conseguir colocar tudo no meu Git e vocês conseguirem baixar direitinho, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, interface, beleza? Pra começar, quando você cria um projeto novo da Unity, é isso aqui que você vê, tá? Novamente, essa aqui é a versão 2019.4, é a última versão estável da Unity, é uma LTS. Se você não sabe o que é LTS, eu expliquei lá no primeiro vídeo, mas é basicamente uma versão que a Unity vai dar suporte por muito tempo, tá? Beleza? Então assim, o primeiro jogo que a gente vai criar, como eu já falei pra vocês no primeiro vídeo, vai ser o Pong, né? Porque o Pong é o inicial do mundo dos jogos, tá? E o Pong é um jogo 2D. E eu criei um projeto 3D aqui, tá? O motivo de eu ter criado isso é porque primeiro eu quero mostrar pra vocês qual a diferença do projeto 2D e o projeto 3D da Unity. Spoiler, a diferença nenhuma, tá? E segundo, eu pretendo colocar todos os projetos dentro desse mesmo projeto, tá? Aí você vai conseguir acessar o Git e você vai conseguir ver tudo lá ao mesmo tempo, tá? E aí eu vou explicar pra vocês como é que eu vou organizar. Os únicos projetos que não vão pra dentro daqui são os projetos que a gente vai usar os pacotes lá da Unity, porque aí pode acabar que dá conflito, principalmente quando a gente... mais lá pra frente, tá? Então, beleza. Pra começar, né? Isso aqui é a tua hierarquia, ok? A hierarquia, ela mostra os objetos da Unity que estão em cena. A cena padrão da Unity, ela vem com dois objetos pra você. Uma câmera e uma luz direcional, tá? A luz direcional, ela é usada pra simular a luz do sol, tá? E olha só o quanto de coisa, né? Que a gente tem aqui dentro, né? Olha o tanto de coisa, né? Olha aqui no main camera, olha o tanto de coisa que tem na câmera, tá? Ainda vem o audio listening aqui, né? Beleza? Então, eu falei pra vocês, toda vez que a gente usar alguma coisa da Unity, a gente vai ter que ler a biblioteca. Só que eu também falei pra vocês que agora no começo, a gente vai se permitir não fazer isso com esses primeiros objetos, tá? Mas a gente vai ler isso aqui, tá? A gente vai entender o que significa cada um desses negócios, tá? Então se preparem, tá? O motivo da gente não fazer isso aqui é porque pra gente entender esses componentes, a gente precisa entender um pouco sobre renderização antes, tá? Então a gente vai ter que falar sobre algumas outras coisas antes disso, tá? Então a gente pode ignorar por enquanto, tá? Se você criar um projeto 2D aí na sua Unity, você vai ver que tá um pouco diferente, né? O projeto 2D é só você clicar aqui, ele vem assim. Mas olha só, cliquei na câmera. Minha câmera tá diferente da sua câmera 2D, certo? Se você criou aí. Na verdade, a sua câmera 2D ela tá assim, tá? O que acontece é que dentro de um jogo 2D, a gente, em vez de usar a projeção em perspectiva, a gente usa a projeção ortográfica. A gente vai entender o que é isso, tá? Mas como você pode ver, a projeção em perspectiva, ela sai de um ponto e ela se espalha, e a projeção ortográfica, ela é, digamos assim, um grande retângulo, tá? Então a projeção em perspectiva, por enquanto, o que vocês vão ter aí na sua cabeça, é que a projeção em perspectiva é a projeção que se parece com a forma como nós enxergamos o mundo, tá? A projeção ortográfica definitivamente não é como a gente vê o mundo, né? Não é como o nosso olho vê. Por isso, para jogos 3D, a projeção em perspectiva é a que a gente usa, é o padrão. A gente quase não usa ortográfica. Quando você usa ortográfica em jogos 3D, fica meio estranho, tá? Talvez mais pra frente a gente vê isso, tá? Mas jogos 2D é comum, como a gente só vai renderizar a imagem na tela, é comum a gente usar a ortográfica, beleza? Tá, então a Unity 2D, ela vem por padrão com essa projeção ortográfica, tá? E é isso, tá? Se você quiser navegar aqui na Unity, botão direito, você entra no modo de primeira pessoa, tá? Você sobe, que você desce. Se você achar que tá muito lento, você pode apertar Shift para aumentar a velocidade, tá? Como a primeira pessoa você tá correndo. Mas você também pode girar a rodinha do mouse para aumentar a velocidade padrão, tá? E aí você vê que ele fica muito mais rápido. Eu costumo usar a velocidade mais baixa quando eu tô lidando com detalhes. E a velocidade mais alta, assim, quando eu tô lidando com uma coisa grande como terrenos, tá? De maneira geral, eu acho mais confortável navegar com velocidade mais baixa, tá? Belezinha? Então, entrando aqui em 2D, agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho como é que eu fiz a orientação do projeto, tá? Então, nosso projeto, a gente tem a pasta de assets, e aqui na pasta de assets, o que a gente vai ter, na verdade, são várias pastas, um para cada projeto, né? Então, a gente vai ter aqui projeto 1, Pong, e aqui aula 1, porque eu vou dividir as aulas em pequenos projetinhos, tá? Então, se você... eu quero um checkpoint lá da aula 1, você vai poder baixar só a aula 1, tá? A aula 1 não é essa, por sinal, essa aqui eu não fiz nada, ok? A aula 1 vai ser a próxima, tá? Aqui a gente
Tem a pasta assets, né, que é comum. A assets ela vem com as cenas. Eu já criei uma pasta de scripts aqui, tá? Sempre tem uma pasta para organizar todos os scripts. Por que eu criei essa pasta de scripts? Porque eu quero demonstrar um negócio para vocês, tá? Uma coisa, né, que deve estar na cabeça de vocês como é que a gente vai colocar scripts de projetos diferentes no mesmo projeto. Na verdade, você não precisa fazer isso, né? Sou eu que vou fazer. Mas como é que eu vou colocar esses scripts, né? Então, o primeiro recurso do C# que eu vou falar para vocês é um namespace, tá? O que é um namespace? Eu vou te demonstrar isso aqui de uma forma bem simples. Primeiramente, eu vou colocar o mouse aqui em cima. Se você não sabe, aqui dentro do Visual Studio, quando você coloca o mouse em cima de uma variável, ele te fala o que ela é. Não precisa necessariamente ser uma variável, enfim, de qualquer coisa, tá? Se você coloca aqui no Start, ele vai falar pra você que é um método, tá? E vai ter a descrição aí da documentação da Unity. O Start é chamado uma vez cada frame, tá? Se você coloca o mouse aqui por cima do Unity Engine, você vê que ele é um namespace, tá? Então, na verdade, quando você coloca using dentro do C#, você não está importando uma biblioteca. Você está importando um namespace. Esse namespace faz parte de uma biblioteca, tá? Presta muita atenção. Eu vou apagar o Unity Engine. Eu vou quebrar o script, certo? Vou voltar aqui para você ver. Ó, aqui ele tá... Aí, pronto. Aqui ele tá falando, ó, mensagem do Unity, tá? Aqui script do Unity. Por que ele sabe que é um script do Unity? Porque esse script ele tá herdando da classe MonoBehavior, que é uma classe da Unity. Aqui é a mensagem da Unity, porque o start é uma definição que está lá dentro da Unity já, né? O start que você vai escrever, como está escrito aqui, o start é uma função que é chamada antes de cada frame, tá? E o update é chamado uma vez a cada frame, tá? Foi mal, o start é uma função, não é chamada antes de cada frame, é chamada antes do frame começar, né? O start é chamado antes de começar o jogo, tá? Beleza? Então essas definições são da Unity. Eu apaguei, não tem mais MonoBehavior. Ele deu pau, certo? Então, ele vai começar a interpretar que essa classe não é. E ele tá falando aqui, ó, não existe MonoBehavior. O que você tá fazendo? Olha o que eu vou fazer. Unity Engine ponto MonoBehavior. Acabou, voltou tudo ao normal, né? Você tá vendo por quê? Porque na verdade o namespace, ele é literalmente um namespace, tá? O namespace, ele é simplesmente uma coisa que tá no nome de tudo que tá dentro daquele namespace. Então, na verdade, o nome da classe MonoBehavior não é MonoBehavior. O nome da classe é Unity Engine ponto MonoBehavior. Quando você coloca aqui using Unity Engine, você está falando para o compilador do C#. Traz todas as definições que existem dentro do namespace Unity Engine para cá. Por isso você não precisa mais digitar aqui. O MonoBehavior ele já existe, tá? Então é basicamente isso. O que você criou dentro de um namespace, ele existe só dentro daquele namespace em específico, tá? Então, o que está aqui dentro do Project 1? Então eu tenho um namespace chamado Project 1. Dentro desse namespace do Project 1, eu tenho um sub-namespace, que é o aula 1, tá? Se eu acessar o Project 1, se eu colocar assim, Project 1, eu vou conseguir acessar todos os namespaces que eu criei lá. Então, aula 1, aula 2, aula 3, aula 7, tá? Se eu coloco aula 1, eu só acesso o que está dentro da aula 1. Então, dentro da aula 1, eu só vou ter os scripts que eu criar para aula 1. Dentro da aula 2, eu só vou ter os scripts que eu criar para aula 2, tá? Aí, se eu quiser acessar o script de todas as aulas, eu posso vir e acessar Project 1, tá? Beleza? Ok? Então, isso aqui é importante. É sempre importante você usar um namespace para você, tá? Eu geralmente divido meu projeto em vários namespaces, dependendo do que eu estiver fazendo, tá? Eu divido para animação, eu divido para movimentos, tá? A gente vai ver mais sobre isso mais para frente, né? A gente vai ver essas organizaçõezinhas que eu faço, tá? Mas por que isso é importante? Porque vamos supor que você queira criar um método que ele já existe uma definição dele dentro da Unity, tá? Se você colocar um namespace próprio, tá tudo bem você fazer isso, tá? Mais ou menos, né? Porque aqui eu tô usando o namespace da Unity. Aí, de qualquer jeito, ele vai acabar chamando o método e você... Enfim, não sei se vocês entenderam. Mas a ideia é que eu criei dois scripts aqui, por exemplo, aula 1 e aula 2. No aula 1 e aula 2 eu quero ter a mesma definição, tá? Se eu não criar um namespace diferente para os dois, eu não consigo fazer isso. Mas no aula 1 eu consigo ter uma definição, e no aula 2 eu consigo ter a mesma definição. A mesma definição não, o mesmo nome com uma definição diferente, tá? Não tem problema, porque, como a gente viu aqui, o namespace, no fundo, ele faz parte do nome das definições, né? Quando você coloca using aqui, você só explicita.
Você só não precisa mais explicitar, né? O compilador já sabe, tá? E uma coisa que você deve estar se perguntando é por quê? E meu computador travou. Ok? Tá? Por que eu não faço isso, né? Por que a gente nunca faz isso? Namespace, Unity, Engine. Qual que é a diferença entre fazer isso? Como você viu, não quebrou nada. O script está funcionando perfeitamente. Qual que é a diferença entre você fazer isso e você colocar o using lá em cima, como estava, tá? Quando você coloca namespace aqui, você está criando códigos para aquele namespace. Isso significa que o que você escrever da forma como eu coloquei aqui, dessa forma, o que você está fazendo é colocando mais códigos dentro da Unity Engine, tá? Você não deve fazer isso, tá bom? Os seus códigos eles não fazem parte da Unity Engine, então não faça isso. Então coloca o using. Então quando você coloca o using, você não pode modificar o namespace. Quando você coloca namespace aqui, significa que além de você estar usando o namespace, você vai modificar ele. O que você escrever aqui dentro vai modificar o namespace, ok? Então, os namespaces são muito importantes, tá, para o desenvolvimento. Acostumem a usar. Namespaces são, no fundo, namespaces são coisas bem básicas do C Sharp, tá? Acostumem a usar, não é difícil de usar, tá? Eu acabei de falar pra vocês tudo que vocês precisam saber sobre namespace, tá? Lembrando, se você quiser ir pra uma posição mais a fundo do namespace, você usa o ponto, né? Como você tá vendo aqui, ó. Você tem um namespace system, mas dentro do system você tem uma especificidade desse namespace que se chama collections. Especifiquem seus namespaces, usem namespace. A gente vai usar namespace, tá? Sempre que eu criar um código eu vou usar. E isso é importante aí pra manter o código organizado e bonitinho, tá?